Muito bem, então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula. Agora nós vamos fazer um Chanel de bico clássico. Ele é muito parecido com um long bob, né? Ele é apenas um pouco mais curto, ele é realmente muito parecido. A diferença é que tem algumas técnicas que são diferentes do long bob. Não dá para simplesmente aplicar a mesma técnica que a gente usa no long bob para fazer um Chanel de bico, porque não vai dar certo, vai dar erro. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa aula para uns pequenos detalhes que tem de diferença entre esse corte e o corte anterior. Todavia, esse corte, o Chanel de bico clássico, pode ser aplicado no corte long bob. Porém, a técnica de corte do long bob não pode ser aplicado à técnica de corte do Chanel de bico. Tá? E eu vou explicar para você por que isso acontece. Bom, primeiramente, antes da gente começar no nosso mapa, no nosso Delampd, eu já quero explicar para você por que essa técnica não pode ser aplicada da mesma forma. Eu não sei se eu comentei com você no corte do long bob, mas eu acho que sim, que nós temos aqui uma... não é falha, né? Eu não vou chamar de falha porque não é falha. É um espaço, o espaço que a gente tem da orelha. Esse espaço da orelha, se a gente não respeitar esse espaço, se a gente não souber compensar esse espaço, tirar essa diferença, esse espaço que a gente tem aqui, ele vai aparecer no seu corte. Como? Normalmente, se você corta aqui, está fazendo o seu Chanel bem bonitinho, bem arrumadinho, e de repente, quando você termina o corte, você não sabe como que apareceu um buraquinho aqui. Exatamente nessa região, logo abaixo da orelha, aparece um buraquinho, aparece uma falha no corte. E você, meu Deus, mas que falha é essa? Eu não cortei aqui, né? Você nem sabe por que ela apareceu. E agora nós vamos desvendar esse mistério do porquê que ele aparece. Então, é um corte bacana, um corte bonito, eu faço muito esse corte. Apesar de ser um corte clássico, ele ainda é um corte assim, muito moderno, né? Depende muito de quem usa o corte. Por exemplo, uma mulher muito moderna, né, um estilo moderno, ela usa um Chanel de bico, esse corte fica super moderno para ela. Uma mulher mais conservadora, uma mulher mais clássica, ela usando um Chanel de bico, o corte fica bem para ela. Então é impressionante a versatilidade que esse corte Chanel de bico tem, né? Em vários estilos, seja ele clássico, seja ele moderno, né? Então é muito importante no salão de beleza você dominar essa técnica do Chanel de bico. Tá? Então vamos lá para o nosso mapa. Bom, já coloquei aqui algumas referências. Divisão natural básica, lembrando de sempre observar se precisa fazer a divisão natural, ok? Linha de corte diagonal para frente média, tá? Ângulo 0 grau, mecha guia fixa, tá? Sempre fixa. E a posição de dedos nós vamos trabalhar simultaneamente. Posição de dedos paralela e não paralela. O corte começa com posição de dedos paralela, passa para a posição de dedos não paralela e depois volta para a posição de dedos paralela novamente, tá? Então, vamos lá? Vamos fazer aquele desenho que a gente sempre faz. Lembrando que na sua apostila você deve desenhar, fazer o desenho, tá? Colocar aqui nas seções 1, 2, 3 e 4. A seção 1 e 2, você vai trabalhar igualmente, vai trabalhar igual. E a seção 3 e 4 também. Tudo que você fizer nesse corte, tudo que você fizer de um lado, você vai fazer exatamente igual do outro. Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui a nossa... Espera aí, vamos começar direito. Aqui, né? Tô vendo de costa o nosso posterior, região da nuca. Nós temos aqui aquela divisão básica, né? Orelhinha. E diagonal para frente, média.
Essa é a diagonal para frente média. Ela já não se confunde mais com quase horizontal, né? Como é a diagonal para frente baixa. Lateral. Lado direito, aliás, perdão, lado esquerdo. Divisão básica, essa mecha, você visualiza ela, aliás, essa linha, você visualiza ela dessa forma. E do lado direito, eita, que hoje o desenho está meio tosco, mas tudo bem, vamos lá. O que importa é a visualização. Então aqui a nossa divisão lateral. Ó, olha só, se eu tenho do lado esquerdo a linha de cima para baixo, de trás para frente, ela está fazendo esse movimento, e a mesma coisa que eu faço de um lado, eu faço do outro, então olha só, se eu virar, eu tenho o mesmo movimento, só que visualmente, olhando no desenho, ela está ao contrário. Certo? E a grande sacada, o pulo do gato desse corte, desse Chanel de bico, está em trabalhar essa região aqui da orelha. Aonde começa a orelha, a gente já começa a trabalhar na posição de dedos não paralela. A partir da segunda, terceira mecha, dependendo da densidade de cabelo da cliente, dependendo da altura de cabelo, da nuca, tem gente que tem a nuca mais curtinha, né? Então, dependendo da densidade de cabelo e da altura da nuca, já lá na segunda mecha, na terceira, já começa a trabalhar a posição de dedos não paralela, tá? E a gente vai trabalhar em posição de dedos não paralela até terminar, até na altura da orelha. Então, chegou na altura da orelha, vamos lembrar que a gente vai trabalhar a posição de dedos não paralela, tá? Aí trabalha até a altura da orelha, depois volta para a posição de dedos paralela. Então vamos lá, ver como é que vai fazer esse corte. Nossa modelo já está aqui pronta, esperando. Bom, sempre lembrar de ver se tem divisão natural. Vocês já estão craques nessa divisão natural, isso já ficou bem fixo na sua cabeça. Mas é meu dever sempre falar para vocês, lembrar de tirar essa divisão, ver se observar se ela existe, né? Então, como é que ela faz? Penteia tudo para trás e para cima, segura esse cabelo, leva esse cabelo para frente e ele vai abrir sempre no mesmo lugar. Essa é a divisão natural. Agora, eu estava com vontade dessa vez de insistir numa divisão básica, ignorando a minha divisão natural, para a gente ver o que acontece. Vamos fazer? Então vamos. Ó, tá vendo aqui? Na boneca já tem o centro bem certinho. Olha lá, da onde da divisão, né? Da minha linha central. Tá bem na ponta do nariz da minha boneca. E aqui já tem essa. Tem gente que tem isso aqui realmente muito acentuado. Então vamos lá. Cabecinha da cliente para trás. Vou achar o ponto. Trago o pente com a ajuda do meu dedo indicador até a parte de trás da cabeça, até a metade da cabeça. Penteei de um lado, penteei para o outro. Olha, eu já sei que chega a estar alto aqui, ó. Mas tudo bem, vamos lá. Está centralizada. Gente, na boneca, essa linha, ela não fica nítida porque o cabelo é costurado, né? Então ela não fica muito nítida. Mas na cliente de você vai visualizar essa linha muito bem marcada. No cabelo natural, no cabelo humano, ela fica muito bem marcada. Ok, melhorou um pouquinho. Aliás, aqui.
Ah, não, perdão. Eu viro a boneca. Deu tilt aqui. Como é que é? Deu bug. Posição, ponto mais alto da cabeça. Aproximadamente 1 centímetro atrás do ponto mais alto. Olha lá, o ponto mais alto é aqui. Começou a inclinar, eu já acho esse ponto. Então, trouxe aqui uma linha reta. E só relembrando que a importância da divisão, a divisão ela é para você separar as seções no caimento natural, onde cada cabelo cai, onde cada cabelo nasce. Porque se você faz uma divisão fora do caimento natural e corta ela fora do lugar, por exemplo, se você pega esse cabelo aqui muito na frente, esse cabelo é daqui de trás. Depois ele vem aqui para trás e fica ponta, certo? Da mesma forma, se você pega muito atrás e corta aqui na frente, esse cabelo é daqui de trás, você corta aqui, se você fizer uma diagonal para trás, ela fica mais curto aqui. Muito bem. Agora é só concluir a nossa divisão. A partir da linha central, eu traço uma linha até o final da cabeça. Posso abaixar a cabeça da minha cliente para facilitar a minha visualização e vou achar o centro da nuca. Lembrando que aqui na boneca eu tenho uma marcação para me ajudar, mas na cliente você não tem. Então você tem que fazer isso visualmente. E essa linha tem que ser bem retinha, tá, gente? Bem, lembrando que essa linha ela serve de referência para você também. Bom, vou tirar já então uma linha diagonal para frente média e vou prender meu cabelo. A mesma coisa que eu vou fazer de um lado, eu vou fazer do outro. Uma diagonal para frente média. E vou prender esse cabelo. Ah, Johnny, mas e se eu não pegar uma linha certinha, bonitinha, bem acertadinha? Gente, é o seguinte, quando a gente está começando, quando a gente está estudando, a gente não quebra regras. Eu vou falar isso mais uma vez, que é para você fixar bem. Quando a gente está no processo de aprendizagem, durante o processo de aprendizagem, a gente não quebra regras, a gente respeita as regras, para saber como que as regras funcionam. Você só pode quebrar uma regra depois que você domina essa regra, ok? Então, muito bem, vamos começar o nosso corte. Lembrando que esse cabelo tem que estar sempre bem molhado. E agora eu passei a usar o meu carrinho auxiliar. Ele é um trambolinho, mas ele ajuda muito, porque toda hora esse negócio sumia de perto de mim. Esse borrifador. Gente, então vamos lá, vamos tirar a nossa... Já tiramos a nossa primeira mecha, né? Então vamos lá, por etapa e por eliminação. Primeira etapa, divisão, ok. Linha diagonal para frente, mecha, ok. Média, aliás. Ângulo, 0 grau, né? Vou cortar aqui no caimento natural dele. Mecha guia fixa, todas as mechas vêm até a primeira mecha. E a gente começa com posição de dedos paralela, lembrando que a hora que chegar aqui na altura da orelha, quando começar aqui na altura do lóbulo da orelha, a gente já vai observar de começar a trabalhar com a posição de dedos não paralela. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá então, pessoal. Tá bom aqui a altura para vocês, enxergando direitinho? Tá. Então vamos lá.
E aqui já que a gente já começa com uma novidade. Com esse corte, você vai trabalhar com ele fora do caimento natural. Quando eu falo fora do caimento natural, eu não estou falando de você trabalhar com ângulos. Não é colocar ângulos. Fora do caimento natural, aqui está no caimento natural dele, certo? Fora do caimento natural, ou ele vai vir para cá, né? Cadê? Ou ele vem para cá, ou ele vem para cá. Nós vamos trabalhar com ele fora do caimento natural, aqui, ó. Porém, a cabeça da cliente está baixada, né? Esse corte a gente pode fazer com a cabeça da cliente abaixada para facilitar, porque é um corte mais curto. Por isso eu posso tirar ele do caimento natural. Só que se eu levantar a cabeça da cliente, ó, o caimento está aqui. Ela está com a cabeça baixada e o cabelo está vindo para cá, certo? E aí eu coloquei o cabelo aqui. Parece que está fora do caimento natural, né? Mas se eu abaixar, vou ver se eu consigo segurar e levantar. Olha lá. O caimento natural, na verdade, é aqui. Quando eu abaixo, é que ele sai do caimento natural. Porém, é o caimento natural, por quê? Porque a gravidade vai empurrar esse cabelo para cá, certo? Então, na verdade, eu estou trabalhando no caimento natural. Mas, visualmente, com a cliente com a cabeça abaixada, a sensação que eu tenho é que estou fora. Então, eu digo que eu estou fora do caimento natural. Mas, você está no caimento natural se ela estivesse com a cabeça levantada, se ela estivesse com a cabeça em pé. O cabelo ia continuar retinho. Então, nós vamos entender que esse cabelo está no caimento natural. Só que com a cabeça baixada, ele fica fora. Compreenderam? Ok, então vamos cortar primeiro. Divide, né, essa mecha. Eu tirei as duas massas, eu vou trabalhar uma de cada vez. Ângulo 0 grau. E vou tirar aqui um dedinho desse cabelo. Ok. Segunda. A mesma coisa que eu faço de um lado, eu faço do outro. Lembrando que a gente não insiste em cortar a mesma mecha toda de uma vez. Ok? Agora, gente, aqui não dá para unir as pontas, porque está muito curto, né? Então, você vai visualmente fazer essa conferência visual. Então, você olha bem. Se for preciso, você sai do corte. O que é sair do corte? Às vezes, a gente está muito perto, muito próximo e não enxerga. Então, você se distancia um pouco. Você sai ali do corte, de longe. Olhando de longe, você enxerga melhor. Fala, ó, aqui tem esse lado de cá, a pontinha está maior. Então, eu vou lá e tiro aquela pontinha. Lembrando que, às vezes, não é a mecha toda que está maior, mas só uma ponta, só a metade dela. Opa, aqui, puxei um cabelinho. Ok. E aí, já começa a formar esse desenho na minha nuca, na nuca da sua cliente, né? Nós temos esse desenho aqui, que é um V, ao contrário, um V de cabeça para baixo, então vamos dizer que é um triângulo, né? Uma pirâmide, um triângulo. Esse triângulo, ele começa a se formar aqui também, tá? Ok, vamos lá. Continuar. Tudo que eu faço de um lado, eu faço também do outro lado. Mechas finas de 1 centímetro. E vamos prestar bem atenção na hora que começar a chegar na altura da orelha. Ó, tá quase. Tá vendo? Aqui a segunda mecha,
acho que a terceira mecha, que eu já vou começar a trabalhar com posição de dedos não paralela, para não perder o ponto aqui de onde a gente vai ter que compensar, né? A gente vai ter que compensar essa falha, esse espaço aqui. Como? Dando comprimento. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente quer aumentar o comprimento, a gente distancia a mão saindo da posição paralela. É por isso que existe a posição paralela, né? Exatamente aqui. E a posição não paralela, eu vou sair da posição da linha de corte. Eu estou com a posição aqui, a posição de dedo está aqui, eu vou sair dessa posição. Conforme para o lado que eu estou saindo, que no caso aqui a base do meu dedo, né? Eu estou dando mais comprimento para cá, sendo que aqui a ponta continua o mesmo comprimento. Ok? Então aqui ainda não está na hora de começar a trabalhar. Mecha guia fixa. E aqui, gente, eu queria lembrar para vocês por que eu escolhi esses cortes e por que a gente está trabalhando esses cortes até agora. Parece que a gente está trabalhando o mesmo corte, mas na verdade o que você está fazendo é treinando as suas articulações, treinando o seu dedo, treinando a sua mão, deixando o seu dedo mais, a sua mão mais mole, por assim dizer, né? Então, você vai tendo mais habilidade, porque conforme vai ficando mais curto, você vai tendo mais dificuldade de trabalhar o dedo aqui para pegar esse cabelo. A mão fica assim meio dura, os dedos parecem que não tem assim um jeito, tá travado. Então, conforme você vai fazendo, quando eu insisto com você, volta, pega a mecha de novo, penteia, pega só a metade da mecha, na verdade, o que eu estou fazendo com você é um exercício para a sua mão ir ficando mais habilidosa. Você vai tendo mais habilidade, porque quanto mais você faz, mais habilidade você tem. Então, se você começou lá num corte reto, pega, penteia, desce, faz isso não sei quantas vezes, né? Lá na última, a sua mão já tem mais habilidade. Ela já está mais, né, mais mole, por assim dizer. Eu estou tentando achar uma palavra aqui, não estou conseguindo, eu vou achar até o final. E aí, quando chegar agora, nessa fase, que é de agora para frente, a gente vai fazer o curtinho, né? A sua mão já tem mais habilidade. Então é por isso. Quis falar isso só para... Porque às vezes você deve estar pensando, meu Deus, de novo um corte de ângulo zero. Mas tudo tem um propósito. Ok? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Mechas finas. Trabalha por enquanto só metade da mecha. Ângulo 0 grau. Ainda não cheguei na altura do lóbulo da orelha, então eu vou trabalhar essa mecha paralela. E vou fazer a minha conferência visualmente. Dou aquela saidinha, né? Vejo de longe. Tá bacana, ok. Dou uma penteada. E aqui, pessoal, tem o seguinte. Às vezes você vai ver alguma sujeirinha aqui, uns cabelinhos sobrando. Não fica tão rente, né? Porque na cabeça, no corpo humano, na pele, a gente cede, né? A tesoura cede, ela cede um pouquinho, então você consegue deslizar a tesoura na pele, e cortando e deslizando. Na boneca é mais difícil, porque ela é, né, material rígido, então não dá para fazer. Então você faz com o dedo. Quando a gente for secar esse cabelo, lembra daquele refinamento, aquele plus, né, aquele lustre, aquele polimento que a gente faz no cabelo, seco, depois de escovado, chapeado. A mesma coisa a gente vai fazer aqui, para deixar isso aqui super limpo, muito bem marcado. Ok? Então vamos lá. Já fiz aqui a minha conferência, os dois lados estão iguais. Continuando. Agora sim, já vou tirar aqui a próxima mecha
já na altura do lóbulo da orelha, e agora é onde vem o pulo do gato. O segredinho. Que, gente, não é segredo, se for segredo, a gente vai revelar agora. Então tá, vamos lá. A mecha já está mais larga do que quando começou, né? A mecha aqui ela tinha mais ou menos 2 dedos de largura, aqui ela já está com uns 4 dedos de largura. Então você vai dividir essa mecha ao meio. A primeira metade da mecha, você vai trabalhar posição de dedos paralela. Não precisa ser assim exatamente a metade, mas né, pega como se fosse a metade. E vai trabalhar com a posição de dedos paralela no ângulo de 0 grau, com a sua mecha guia fixa, lembrando do seu limite da área de corte, que ali é o risquinho do seu dedo. E aqui, nessa outra metade da mecha, você vai, nesse caso, como eu estou desse lado, do lado direito, eu vou travar essa parte, essa ponta, a parte interna da mecha. Eu vou travar ela aqui na base do meu dedo e vou sair da posição paralela com a ponta do meu dedo. Ou seja, esse cabelo vai correr no meu dedo aqui, ó. Mas aqui na base, aqui a mecha, eu vou cortar rente. Eu vou fazer um desnível, eu vou dar essa diferencinha a partir da mecha guia, eu vou dar uma diferença aqui, eu vou descer um pouco esse cabelo, só que é sutil, essa diferença tem que crescer sutil. Então eu vou dar aqui mais ou menos meio centímetro, não mais do que meio centímetro, e vou começar a dar comprimento para essa mecha. Olha só onde que ela está aqui. Deixa eu tirar essa mecha aqui que ainda não cortei. Olha onde é que está o comprimento dela. Ainda está aqui na altura do pescoço. Ó. Quando a gente terminar, que chegar aqui nessa altura, na altura da orelha, na parte superior aqui da orelha, essa mecha ela já é para estar, ou ela vai estar aqui embaixo, ou mais ou menos aqui, ou abaixo disso aqui, dependendo do comprimento que a gente vai dar para esse cabelo. Quanto mais você dá essa diferença, mais essa ponta fica maior. Só que você tem que dar essa diferença gradualmente. Não dá uma diferençona de uma vez, porque senão você cria um degrau no cabelo. E a gente não quer esse degrau. Então vamos lá. Penteei bonitinho. Agora eu vou observar que aqui ela fica rente, mas aqui eu dou meio centímetro, ok? Então vamos lá. Ok, pronto. Se vocês olharem daí, quase não dá para ver. Conseguem ver a mecha guia lá atrás e mais ou menos meio centímetro de comprimento que eu dei? Olha lá, ficou mais nítido agora. Lá atrás tem uma linha e embaixo dessa linha tem outra linha. Foi a diferença, né? Essa compensação que eu estou dando aqui para essa falta de cabelo. Então é assim que a gente vai evitar, ó, mas aí quando você penteia, ó, olha já como já vai acentuando esse biquinho aqui, ó, tá vendo? É assim que a gente tira essa diferença. A gente jamais pode esquecer de fazer esse movimento aqui nessa região. Agora, também é só aqui, né? É só nessa região. E pronto, passou dessa região, você já saiu da área crítica, você já pode voltar a trabalhar com a mecha guia paralela. Aliás, perdão, com a posição de dedos paralela. Então vamos lá, tudo que eu faço de um lado, eu faço de outro. Ah, mas eu sofri demais com esse negócio, cada hora de um lado. Mas tudo bem, tudo é tempo, né? Sempre há tempo. Vamos ao que interessa, gente. Metade da mecha. Vou trabalhar com a posição de dedos paralela, divide a sua mecha, né? A sua mecha guia está aqui. Você vai cortar ela normal, no ângulo 0, posição de dedos paralela. Agora a outra metade, o que eu vou fazer? Eu já vou trazer ela na posição de dedos não paralela. Ora, se desse lado eu dei a diferença, eu compensei com a ponta do dedo que desceu, desse lado é o contrário, né? Lembrando que
Por exemplo, para mim esse é o lado mais difícil. Lembrando que se é o meu lado mais difícil, eu vou procurar dar uma compensação maior. Né? Por quê? Porque a minha mão é mais difícil descer. Tá? Se você é canhoto, você vai ter mais facilidade do lado esquerdo. Porém, vai ter mais dificuldade do lado direito. Mas com o tempo, essa dificuldade desaparece. Esse lado ficou maior do que esse. Se isso acontecer, você pega um pouquinho mais. Antes de você ir para a próxima mecha do outro lado, você pega a outra mecha e repete o processo, deixando ela, em vez de pegar a metade dela para fazer posição de dedo paralela, você pega menos, tá? Você pega menos cabelo. E trabalha a posição de dedos não paralela, já com ela um pouco maior. Então vamos lá, compensar um pouco mais. Ok, vamos ver. Ó, já começa. Eu já tenho o que aqui? Na boneca, eu tenho essa referência aqui, que é essa base, né? Vamos ver se do outro lado está igual. Na boneca eu já tenho essa referência. Já está quase aqui na base. Um dedinho aqui. E quase um dedinho aqui. Ok, vamos continuar então. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Vamos fazer o outro lado. Divide a mecha ao meio. Primeira metade da mecha você trabalha com a posição de dedos paralela. Ok. Agora a segunda metade da mecha. Eu já vou dar de novo mais um pouco. Olha só. Eu dei aquela primeira mecha, eu compensei, né, esse espaço dando aqui mais comprimento para essa mecha. Eu vou continuar fazendo isso até eu chegar na parte de cima da orelha, lembra? Não está na hora de parar ainda. Lembrando que é gradativo, é devagar, é de pouco a pouco. Não dá uma diferençona muito grande. Ó, vamos travar aqui na base do dedo e vou dar mais um pouquinho. Vou compensar mais um pouquinho. Opa. Essa diferença. Vamos ver. Ok, é só um ajuste. Olha lá, já começa a quase passar da minha base. Da base da boneca. Ok, já estou desse lado, faço mais uma mecha. Mechas finas. Lembrando que quanto mais curto é o corte, mais fina tem que ser a sua mecha. Porque mais evidencia, mais marcado fica o corte. Se você corta uma mecha muito grossa, aquela mecha fica muito evidente, muito marcada, e depois ela aparece no corte, é mais difícil depois de corrigir isso. Primeira metade da mecha. Vou trabalhar na posição de dedos paralela. Ok. Segunda metade da mecha. Continuo dando aqui uma compensaçãozinha. E é isso aí. Ó, já está passando aqui da base da boneca. Mas você não consegue perceber que tem degrau. Tá vendo? O degrau não fica aparente. É como se a mecha fosse aquela mecha, a mecha guia fixa, né? Aquela mecha bem marcada, bem nítida.
Primeira metade da mecha. E vamos lá. Agora a segunda metade da mecha. Vamos dar ali a compensaçãozinha mais um pouco. E aqui também já começa a passar da base da boneca. E olha só, você penteia e você não vê a diferença. Não aparece essa diferença. Deixa eu ficar desse lado que eu consigo visualizar melhor. Olha lá. Tá vendo? Ela fica bem marcadinha aqui. Tá limpinha a minha mecha, mas você não vê lá embaixo as outras mais curtas do que ela. Por quê? Porque foi gradativo que você foi fazendo esse processo. Opa! Espera aí, vamos voltar aqui para o nosso cenário. Ok. Fiquei muito perto. Então, aqui é a mesma coisa. Muito bem, pessoal. É isso aí. Vamos continuar até chegar, até passar da altura da orelha. Vou baixar um pouquinho aqui para melhorar para mim esse corte. Mecha fina. Por que eu separo isso aqui? Você já reparou que eu separo isso aqui? Para não ter que trabalhar, para não pegar todo o cabelo, para não ter que ficar pegando todo o cabelo. Então você só trabalha com um pouco do cabelo. Porque se a sua mecha guia ela estiver bem marcada, bem feita, você só precisa da mecha anterior para servir de guia. Ela é fixa, né? Você vai cortar lá no lugar daquela, só que ela não ficou no mesmo lugar da primeira, a segunda estava no mesmo lugar da primeira, a terceira estava no mesmo lugar da primeira e assim sucessivamente. Então, se eu estou aqui já na minha, vamos supor que eu estou na 10ª mecha, a 10ª mecha está no mesmo lugar da primeira mecha. Então, eu não preciso pegar todo o cabelo para lembrar que a minha mecha guia é lá naquele lugar. Por isso a importância de se trabalhar mechas finas, né? Para ela ficar bem marcada, para você sempre visualizar onde é que é o lugar que você vai cortar. Então vamos lá, primeira metade da mecha. Posição de dedos paralela, 0 grau. Agora vamos compensar aqui aquela diferencinha. Um pouquinho mais, eu estou quase saindo aqui, ó. Ok. Aumenta um pouquinho. Aí. E tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Ok, agora vamos compensar. Lembrando de dar uma distânciazinha. Não muito. E aí, gente, vamos fazer uma checagem aqui para ver se não está muito diferente. A checagem é visual agora, tá? Visualmente, ó, o meu lado esquerdo já está bem maior que o lado direito. Bem maior não, um pouco maior.
E lembrando que o que está maior aqui é a ponta, é só essa ponta. Então eu vou lá, por quê? Porque eu estou compensando mais. Lembra que o seu lado difícil, então eu estou compensando mais. Então eu vou lá e vou tirar uma diferencinha. Aqui é visual, gente, não dá para unir aqui, então é visual, tá? Mais uma merrequinha. Mesmo alinhamento, mesmo lugar, mesma quantidade de cabelo. Ok, agora sim. Então, ó, já chegamos aqui na parte superior da orelha, certo? A orelhinha está aqui, já chegamos aqui nessa mecha e já estamos quase fora de perigo, quase fora de perigo. Agora, o que eu vou fazer para facilitar o meu corte? Eu vou unir as duas seções. Eu vou unir a seção frontal com a seção posterior e vou torná-la uma só, ok? E agora eu vou tirar uma mecha da parte de trás até a parte frontal, de trás até na parte da frente, numa tirada só, uma mecha só, uma linha só, a mesma linha que a gente estava trabalhando, continua trabalhando, uma diagonal para frente média, e a gente fugiu do buraquinho, o buraquinho que se forma aqui, nessa região aqui. A gente já saiu dessa área, dessa zona de perigo de fazer esse buraquinho. Tá? Então observa, gente, quando você vê um Chanel de bico, um Chanel, um corte muito marcado aqui no pescoço, um corte retinho, observa bem aqui, logo abaixo da orelha, se não tem um buraquinho. Seu olhar já vai começando a ficar mais clínico. Você olha o corte e fala, aquele corte ali tá perfeito, aquele corte ali tá errado. Olha lá, ó, não tirou a diferença, não deu a diferença no espaço da orelha. Gente, eu chego a arrepiar só de lembrar quando eu comecei a observar, porque eu sou assim meio, né? Tantã. Quem sou eu na fila do pão? Eu sou aquele que fica observando o cabelo de quem está na minha frente. Ai, ai. Eu acho que isso já virou um hábito. Mas ok, vamos voltar aqui para o nosso trabalho, né? Ó, eu já saí da zona de perigo, né? A minha divisão ela é mais ou menos aqui, mas eu ainda continuo trabalhando, eu não vou assim relaxar ainda não. Vamos prestar atenção no que a gente vai fazer, no que a gente está fazendo, porque aí você pensa, estou fora de perigo, e aí comete outro erro. Por exemplo, trabalhando fora da posição, fora do ângulo zero, né? Não trabalhando a mecha guia, que agora ela volta a ser uma mecha guia fixa. Perdão, gente. Posição de dedos paralela. Ok, já cortei como se fosse aqui a parte de trás, né? Agora essa posição é paralela e agora eu começo a engrossar essa mecha. Eu não vou mais dar distância, não vou mais dar diferença, não vou compensar mais, já não precisa mais compensar, tá? Agora é só continuar o corte, trazendo todo aqui fora do caimento natural, porém, gente, lembrando que continua num ângulo zero. Olha só, vamos ver de frente aqui. A questão do ângulo. Porque você me vê puxando esse cabelo para cá, e talvez você pense, ele está trabalhando a 45 graus. Não, eu não estou trabalhando a 45 graus. Por quê? Porque a minha cliente está com a cabeça baixa. Lembra que a gente fez esse lá no início do corte. Antes de começar, a gente já viu o caimento natural. Eu estou trabalhando com ele fora do caimento natural, porque a minha cliente não está no caimento natural dela, com a posição natural dela, né, que é ereta.
Ah, eu ia falar do ângulo zero aqui, ó. Eu tô fora do caimento natural, mas o cabelo não tá aqui, ó. Ó, 0 grau. Eu saí do caimento natural, mas eu não gerei ângulo. Eu não dei ângulo para ela. Eu tô aqui no mesmo ângulo zero, tá? Então é isso. Mas aí, ó, onde é que tá aqui? Não parece que eu tô a 45 graus? Parece que eu tô a 45 graus, porém não estou. Ok, pessoal? Então, só queria reforçar isso aqui para vocês. Então vamos lá, vamos continuar. Agora, aqui é só proceder com o corte até finalizar. Aí, vamos supor que a sua cliente quer um bicão. É enorme esse bico aqui. Eu só gostaria de frisar para você o seguinte. Um corte clássico, ele é clássico porque ele tem muito tempo fazendo daquele jeito, é um clássico. Né? Ele é daquele mesmo jeito, tem muito tempo. Né? Por que um Chanel é clássico? Ele nasceu lá em 1900 e bolinha, não sei quanto, e até hoje ele é o mesmo corte sem mexer, sem alteração. Por isso ele é um clássico. Mas aí, vamos supor que a sua cliente quer um bicão enorme aqui. O que a gente vai fazer? Primeiro, se você não conseguir tirar isso da cabeça dela, porque eu tento ao máximo. Por quê, gente? Porque precisa ter harmonia. Um corte para ficar bonito é nosso dever como profissional, como cabeleireiro, mostrar para a cliente, falar, gente, mas esse corte não tem harmonia, esse corte não tem beleza, está faltando alguma coisa aqui. A não ser que seja realmente um corte muito assimétrico, né, que seja assim um lado inteiro maior do que o outro, aí tudo bem, é um corte assimétrico, né? Você está lançando moda, ela também, e você está contribuindo. Agora, se é um corte clássico, então tem que ter harmonia. Não deixa esse bico ficar grande demais, tem que ter proporcionalidade, ok? Mas vamos supor que você não conseguiu tirar isso da cabeça da sua cliente, ela quer um bicão. Então, do jeito que a gente estava aqui atrás, compensando essa falha, você continua. Você vai tirando o seu dedo da posição paralela e vai cada vez mais distanciando gradativamente enquanto tiver cabelo. Se ela quiser um cabelo aqui na nuca, aliás, perdão, se ela quiser o comprimento aqui na nuca e uma ponta aqui na cintura, aqui na altura do seio, paciência, né? Tem gosto para tudo. Agora, se ela só quer um Chanel de bico clássico, né? Então, tem que haver proporções. Então, não deixa esse bico muito grande, ok? Então, já saímos aqui da zona de perigo. Olha só, não tem buraquinho. Cadê a orelha? Deixa eu achar a orelha dela aqui. Esse buraquinho era para estar aqui, ó. Se a gente não tivesse observado, esse buraquinho era para ter acontecido aqui. Mas agora vocês já sabem que quando você for fazer um Chanel de bico, olha só que linha mais linda do mundo, gente. Vocês estão de parabéns. Vocês que fizeram isso. Tá perfeito isso aqui. Lambendo a cria, né? Gente, mas vocês, eu tenho certeza que vocês vão ficar super orgulhosos de vocês mesmos quando vocês fizerem o corte de vocês. Vocês vão ficar assim, namorando, olhando, quase que não deixa a cliente ir embora. De tanto que você fica lá penteando, passando a mão, admirando, tirando foto, né? Publicando. Gente, bora tirar foto de tudo, vamos publicar tudo, porque quem não é visto não é lembrado. E em se tratando do mundo atual, de redes sociais, se você não está em alguma rede social, Instagram, Facebook, WhatsApp, lista de transmissão do WhatsApp, entupindo a caixa de mensagem da sua cliente, mandando foto do seu trabalho, você vai desaparecer muito em breve. Então, publica. Vamos lá. Agora aqui, vamos tirar aquela... O professor está conversando demais, né, gente? Vamos unir as duas seções. Eu tirei essa mecha toda, vamos continuar com ela aqui, né?
Tá vendo como é que é, gente? Que a gente tem que trabalhar prestando atenção no que está fazendo. O professor de vocês fica aqui conversando demais, quase perde o ponto. Então tá, vamos lá. Já cortei a primeira metade da minha mecha, né? Tá aqui. A segunda metade da minha mecha, a mesma coisa que eu faço de um lado, eu faço do outro. Como eu já saí, já passei do topo da orelha, né? Já é a primeira mecha, a partir do topo da orelha, eu já estou fora de perigo. Então, eu vou trabalhar com a posição de dedos paralela, numa mecha guia fixa, ângulo 0 grau, e eu continuo o meu corte até o final. Parece que essa cabeça não está alinhada, tá. Ok. Então, cadê o buraquinho? Não tem buraquinho. Vamos ver se tem, se não tem. Onde que é a orelha dela? Aqui. A orelha está aqui. Então, esse buraquinho tinha que estar aqui. É isso aí, pessoal. O segredo que tinha nesse corte é esse. Não tem mais segredo. É um corte simples, um corte fácil. E agora, gente, eu vou dizer para vocês que essa mesma, eu não sei se eu já falei, mas se eu falei, eu vou repetir. Essa mesma técnica pode ser aplicada ao long bob. Mas por que eu não fiz logo o long bob usando essa técnica, né, com a cabeça baixa, tirando o caimento natural? Porque o cabelo é mais longo, né, um cabelo mais comprido, é mais fácil errar o comprimento. E você precisava descobrir como é que é trabalhar a posição de dedos não paralela. Lembra que a gente trabalhou toda uma sessão com a posição de dedos não paralela. Então a gente acostumou com aquilo, certo? Agora nós acostumamos com aquilo e com mais isso, certo? Então a gente vai aumentando a dificuldade gradativamente, aumentando um pouquinho. Ok. Muito bem. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. E agora, gente, agora que a gente já está aqui nessa altura aqui do corte, como é que a gente faz a checagem para saber se está no mesmo comprimento? Deixa eu cortar essa última mecha aqui para a gente fazer a checagem.
Ok. Você vai levantar a cabeça da sua cliente, vai pedir para ela ficar com a cabeça reta. E agora, em vez de você medir aqui atrás, você vai medir aqui na frente. Só que aí você vai ficar de frente para a sua cliente e vai pegar sempre a mesma referência de um lado e de outro. Ou seja, você vai pegar aqui na costeleta e vai trazer aqui na ponta do seu dedo, ó, meio centímetro aqui da costeleta, meio centímetro aqui da costeleta, vai segurar com o dedo indicador e o dedão, polegar, né? E vai trazer aqui na ponta do nariz da cliente. E esses dois cabelos vão ter que de lá tá mais curto. Ele tem que soltar igual, você vai trazer o dedo juntinho aqui, ok? Sempre bem esticadinho. Acha o centro. Esse lado está um pouquinho maior. E claro, visualmente também ainda é uma excelente checagem. Muito pouco que está a diferença de um lado para o outro. Muito pouco mesmo. Eu vou deixar, e se depois, quando eu finalizar esse corte, eu ver que está uma diferencinha, a diferença é muito pouca, eu posso tirar depois no cabelo seco, não tem problema. Então vamos lá, vamos finalizar esse corte. Agora, gente, corte já é continuar com o mesmo processo. Agora, aqui é só repetir o processo. Diagonal para frente média, ângulo 0, mecha guia fixa, posição de dedos paralela, só continuar. Ok, tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Um fiozinho de nada que ficou lá atrás. Eu não vou buscar esse um fiozinho e correr o risco de cortar o meu dedo, viu, gente? Nada de tentar pegar aquele um fiozinho lá que ficou. É nesse um fiozinho que dá erro, tá? Quando você terminar esse corte, que secar o cabelo, que fizer a escova, que passar a chapinha, é normal você pentear o cabelo e às vezes ver uma ponta maior aqui atrás, aqui do outro lado, mas não sai cortando ainda, tá?
A gente vai fazer aquela conferência, vai dar aquele polimento no corte, mas às vezes você pensa assim, nossa, você vê essa parte aqui atrás, normalmente aqui atrás você penteia e vê uma pontona aqui atrás. Mas o que é isso? Você jogou o cabelo para trás e aqui é mais comprido, né, do que a parte de trás. Então, às vezes o que você está vendo é a parte da frente no cabelo aqui atrás. Não vai lá cortar. Primeiro você observa se aquele cabelo está dentro do caimento natural dele ou fora. Se ele realmente estiver fora do caimento natural, aí você vai lá e faz um ajuste, tá? Mas isso tem que ser observado depois do cabelo pronto, já bem sequinho. Esses cortes de precisão, de preferência, escova e chapinha. Se o cabelo da sua cliente já for bem lisinho, então não tem necessidade da chapinha, né? Mas é importante que ele fique assim bem alinhadinho mesmo. Às vezes você pode até insistir um pouco para sua cliente, deixa eu passar uma chapinha, só para, porque esse corte é assim, assim assado, e aí você justifica que, mas eu não gosto de chapinha. Não, eu vou passar uma chapinha bem fraquinha, só porque eu preciso ver bem o corte, para depois não aparecer ponta. E você passa a chapinha, porque facilita demais a visualização. Às vezes, dependendo do cabelo, só na escova não dá para perceber. E aí lembra que a gente falou que às vezes chega lá na amiga e a amiga, nossa amiga, seu cabelo tá com uma ponta enorme aqui, quem foi que cortou? Então, o que a gente faz? A gente minimiza isso, né? A gente não dá, como diria minha avó, a gente não dá sorte pro azar. Tesourinha já tá quase entregando os pontos, gente. Esse cabelinho é terrível, essas bonequinhas. Vou ter que comprar uma tesoura nova quando terminar isso aqui. Ok, gente, estamos lá. Estamos quase concluindo. Ó, a minha mecha, ela continua bem marcada, viu? Continua sempre bem marcada. Ó, esse cabelo aqui, ele já é daqui de trás, certo? Então, olha só como é que eu distribuo ele. Eu trago para trás, trago para os lados. Apesar de estar cortando ele fora do caimento natural, eu faço de tudo para pentear esse cabelo dentro do caimento natural. Então, esse cabelo é daqui de trás. Procura sempre, se você tem dúvida, não tem problema você pedir para seu cliente levantar a cabeça, tá? Para você ver onde é que está o caimento. Como que a gente faz? Penteia esse cabelo trazendo ele para fora, deixando ele cair naturalmente. Porque se você corta ele fora do caimento natural, aliás, perdão, gente. Se você penteia ele fora do caimento natural dele, ó, esse cabelo, o caimento natural dele é aqui, certo? Mas eu vou pentear ele aqui. Ele já quer voltar automaticamente, naturalmente, ó.
sem esforço, esse cabelo quer voltar para cá. Então, o que você faz? Penteia reto e ele vai cair naturalmente no lugar onde ele mora. Então, distribua a mecha, né, dentro do seu caimento natural, apesar de você estar cortando fora do caimento natural. Ok, nossa última mecha. É a última? Não, ainda não. Ela ainda está grossa aqui em cima. Não corte mechas grossas, principalmente aqui, que a gente está concluindo a parte da ponta. Qualquer errinho aqui fica muito mais difícil corrigir, porque olha todo esse trabalho que você já fez perfeito, e aí se aqui na frente erra, fica aquele erro aparente. Tá? Então, nada de pressa para terminar. Quando a sua cliente ligar, ai amigo, corta meu cabelo rapidinho, eu falo, olha, eu corto seu cabelo, mas eu preciso de tempo. Tá? Não faça nada correndo, não corta cabelo correndo, não tenta agradar a sua cliente. Ah, eu só posso agora, eu só tenho meia hora. Eu falo, não, amiga, então vamos marcar uma hora que você pode, com tempo. Respeite-se como profissional. Você precisa desse tempo para desenvolver um trabalho eficiente, um trabalho perfeito. É uma hora que você precisa, então é uma hora. Não dá para fazer em 45 minutos. Alguma coisa vai ficar fora do lugar. Alguma coisa vai ficar faltando. É em 1h30 que você faz esse serviço, então não é em 1h15, não é 1h10, é 1h30. Então veja, calcule o tempo exato, desde lavar, cortar, secar, passar chapinha, fazer, né, o polimento, fazer a conferência depois de seco, para depois você entregar esse corte. Porque, gente, não adianta. Se você faz errado, a cliente não vai chegar lá depois aonde ela foi e falar, ah, não, a culpa é minha, foi eu que não deixei ela terminar. Não, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é, nossa, olha só, não volto mais lá, ela cortou meu cabelo errado. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Já aconteceu comigo, sabe, assim, de pessoas famosas na cidade, pessoas de um certo poder aquisitivo maior, né, considerado, assim, né, os ricos e famosos da cidade. Ouviram falar do meu trabalho e aí chegaram aqui querendo cortar o cabelo comigo e tal. E aí eu, claro, fui atendido da melhor maneira possível, fazendo o meu melhor, não tratando melhor nem pior do que qualquer outra pessoa que viesse, porque o dinheiro delas é igual, paga do mesmo jeito, certo? Mas aí a bonitona, antes de eu terminar o corte, antes de eu fazer a conferência do corte, ela começou a botar pressão em mim que precisava ir embora, porque precisa pegar um menino no colégio, marido não sei quem, a empresa ligou, não sei quem, porque minha mãe, porque meu isso, porque meu cachorro, porque meu gato, porque meu papagaio. E aí começou a botar pressão para eu terminar aquilo, e aí a gente vai ficando nervoso com aquilo. Acabou que a cliente saiu sem fazer a conferência. Resultado, tinha uma ponta no cabelo da mulher,
e depois eu fiquei sabendo que eu cortei o cabelo da mulher mal cortado, porque eu não fiz a conferência. Ela, não precisa, não, dá uma secadinha rápida, não, eu tô com pressa, não precisa secar. Precisa sim, começa e termina até o fim. Se ela está atrasada, se vê que não vai dar tempo, então não dá para fazer agora. Não tenta fazer rápido, não tenta fazer de qualquer jeito, porque depois sobra para a gente. Não sobra para lá, sobra para cá. A corda sempre rebenta do lado mais fraco. E aí, se você não tiver a oportunidade de se defender, de dizer, né, por que aquilo aconteceu, aí já era. Você já fica queimado na praça, por quê? Porque cortou o cabelo da pessoa mais famosa da cidade errado. Então não façam. A minha recomendação é que não façam. Não tem tempo para fazer, não faça. É apenas uma recomendação. Não estou te dando uma ordem. Mas, como diz o velho deitado, se conselho fosse bom era vendido, né? Ok, pessoal, terminamos aqui a minha última mecha. E por que que esse cabelo está com essa mecha desse tamanho desse lado de cá? E do lado de cá a gente terminou uma mechinha quase que não dá para cortar toda. Eu tirei aqui meio centímetro dessa ponta e tem essa pontona aqui. Lembra que lá no início a gente insistiu que não ia respeitar a divisão natural da cliente? O que vai acontecer quando eu secar esse cabelo? Esse cabelo vai voltar para cá e vai ficar uma ponta aqui, vai ficar mais curto de cá. E visivelmente mais curto. Mas a gente queria fazer para testar, gente. A gente tem que testar, né? Tem que testar. A gente só sabe se vai dar certo, se vai dar errado, testando. Mas vamos cortar. Eu já sei que vai ficar mais curto, mas vamos continuar. Agora, que isso sirva de aviso, né? Que isso sirva de aviso para você. Eu fiz para você ver. Olha lá, tá do mesmo comprimento. Aqui, cortamos o cabelo dela, já concluímos o corte. Tá exatamente no mesmo comprimento. Olha lá. Certo? Só que, quando esse cabelo voltar para cá, onde é que ele vai parar aqui, ó? Vai ficar mais ou menos uns 2 dedinhos mais curto aqui. Mas tudo bem, vamos continuar para a gente ver o resultado. Vai que não aparece, né? Gente, é o seguinte, eu vou secar esse cabelo, vou passar uma chapinha e depois volto aqui com vocês para a gente fazer o polimento desse cabelo. E esse cabelo eu quero hoje finalizar com vocês de uma forma diferente. Nós vamos hoje tirar essa linha de peso desse cabelo. O que é linha de peso? Ó, isso aqui, né? Tá pesado, essa linha marcada. A gente vai dar uma suavidade nessa linha de peso. A gente vai deixar. Não é que ela vai ficar, que ela vai sumir, ela vai continuar sendo retinha, bem marcada desse jeito. Mas a gente vai tirar esse peso aqui, ó. Tá? A gente vai trabalhar isso aqui em seguida, quando a gente voltar com ele sequinho. Então, a gente se vê daqui a pouco.